tarde, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Sexta-feira, vamos lá para mais um dia de aula hoje. Quero todo mundo animado fazendo atividade junto com a prof, hein? Vamos lá! Então, crianças, meus amores, hoje a gente vai iniciar o módulo 6 de português, aonde ele traz para nós como título Receita de Experimento Científico, tá? Por que esse título, prof? Porque nós estamos trabalhando vários tipos de texto, né? Vários gêneros textuais. Já trabalhamos com tirinha, com quadrinhos, com informativos, com textos, né, de informações científicas, e agora a gente traz a receita de experimento científico. Bom, antes da gente entrar então nesse conteúdo, eu quero que vocês observem o que eles estão fazendo. A gente consegue observar que eles estão realizando algum tipo de experimento, certo? Então, turma, vamos para a próxima página. Lembrando que agora é a página 94, tá? Quem aqui sabe me dizer o que é um arco-íris? Arco-íris, né, é quando se reflete as cores no céu, aquele arco colorido no céu, certo? Depois que geralmente quando chove e tem sol. Criança, se o arco-íris acontece na natureza, como que será possível fazer um arco-íris por meio de um experimento? Será que tem como? A gente vai descobrir agora. Podem acompanhar a prof na leitura, tá? Você se lembra no site Minas Faz Ciência Infantil? Em uma de suas páginas, chamada Brincando com Ciência, encontramos um texto que ensina a fazer um experimento científico. Alguma vez você pensou que aprender ciências por meio de experimentos científicos poderia ser tão divertido quanto brincar? Vamos conhecer um experimento científico que ensina a fazer um arco-íris. Agora leia o texto junto com a professora e veja como é possível fazer um experimento para criar um arco-íris. Crianças, prestem bem atenção no formato desse texto. Nós temos ali então o material. O que vai ser preciso? Um espelho de bolso e uma bacia com água. E depois nós temos o como fazer. 1. Coloque a bacia de água de modo que a luz do sol bata na água. Número 2. Mergulhe o espelho dentro da água, encostado do lado de dentro da bacia e virado para o sol. 3. Mais de metade do espelho deve ficar dentro da água. 4. Oriente-se até conseguir obter um limpo arco-íris no teto da sua sala. Se o sol estiver encoberto, experimente obter o arco-íris na parede com a luz de uma lanterna dirigida para a parte do espelho mergulhada na água. Não é tão bonito, mas você verá algumas cores. Esse texto, então, ele foi retirado do site Minas Faz Ciência Infantil, da parte Brincando com Ciência, tá? E ali mostra o endereço do site e quando que ele foi acessado. Ele foi acessado em 1º de abril de 2019. Então, agora nós vamos realizar as nossas atividades. Lembrando, então, da diferença desse tipo de texto, tá? É isso que a prof quer que vocês prestem muita atenção. Número 1. O texto que você leu é uma receita de experimento científico. Para que esse tipo de texto serve? Então, crianças, para que será que eu utilizo esse tipo de texto? Bom, esse tipo de texto, ele serve para apresentar as etapas de um experimento, certo? Então, respondendo, ele apresenta as etapas de um experimento científico. Número 2. Onde esse tipo de texto pode ser encontrado? Como já dizia ali na própria receita do experimento, que ele foi retirado de um site, certo? Então, esse tipo de texto, a gente consegue encontrar eles em livros de ciências, em revistas e jornais científicos e também em sites de ciências. Logo abaixo diz, o texto arco-íris foi retirado de onde? Assinale a resposta correta. Ele foi retirado de um livro impresso, ele foi retirado do site Minas Faz Ciência Infantil ou ele foi retirado de um jornal que publica descobertas da medicina? Como a prof leu antes, então, é a alternativa do meio, do site Minas Faz Ciência Infantil. Número 3.
Quais são as duas partes que não podem faltar em uma receita de experimento científico? A prof vai voltar aqui e quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui, ó. O texto, ele se divide em duas partes, certo? Ele traz a parte do material e a parte do como fazer. Então, a número 3, quais são as duas partes que não podem faltar em uma receita de experimento científico? O material e o modo de fazer. Número 4, o que é necessário para fazer o experimento do arco-íris? Como dizia ali, a gente vai descobrir olhando aonde, pessoal? Lá no material. O que é necessário, então? É necessário um espelho de bolso, uma bacia com água, e lá no modo de fazer, ele traz para nós também que nós precisamos utilizar o quê? A luz natural, o sol. E quando não existe a luz natural, a gente pode usar uma luz artificial. Tá, crianças? Então, turma, vamos agora para número 5. Podemos fazer o experimento do arco-íris se não houver sol? De acordo com o texto que a prof leu para vocês, lá diz que quando não há a luz do sol, a gente pode estar usando, então, uma luz artificial. Qual seria essa luz artificial? Pode ser uma lanterna refletida, correto? Então, a resposta ficaria assim. Sim, podemos refletir na parede por meio de luz de uma lanterna dirigida para a parte do espelho mergulhada na água. Tá, turma? Se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que mostra direitinho lá na parte do como fazer. Tá, turma? Espero que todos tenham compreendido. E o nosso próximo vídeo, ele vai trazer, então, agora a nossa gramática, tá bom? Beijos e até daqui a pouco.